Fala pessoal, beleza? Vamos fazer mais um vídeo aqui sobre essa temática Monark. Primeiro falando de um ponto que muitas pessoas tocaram, né? Eu estava assistindo agora recentemente um vídeo do Reinaldo Azevedo sobre esse assunto. Comumente eu não concordo muito com o Reinaldo, principalmente na crítica compulsiva que ele faz ao Sérgio Moro. Você me desculpe, Reinaldo Azevedo, mas a crítica que você faz ao Sérgio Moro é compulsiva. É só a gente pegar todos os recortes que existem aí no canal da Band News e a gente vai ver que a maioria das críticas são muito mais ao Sérgio Moro do que até o Bolsonaro ou principalmente o Lula, né, que você às vezes até elogia. Mas, sobre essa questão, ele trouxe algumas reflexões interessantes. Não só ele, várias pessoas aí eu vi e assisti. E a gente vai comentar tudo isso dentro da perspectiva que eu entendo enquanto alguém que estudou filosofia, tá? Não quero que vocês entendam que eu estou aqui falando sem ter nenhum embasamento. Pelo contrário, vou fazer citações. Bom, primeiro ponto, né? O que é tolerância senão um termo que carrega em si a ambiguidade e, portanto, aponta sempre para o contexto de uma determinada ocasião? É importante a gente entender isso logo a princípio. Podemos falar de uma aporia da tolerância, ou nas palavras de alguns filósofos, o próprio Karl Popper tratando aquela coisa do paradoxo da tolerância? Sim, porque nem sempre é certo ser tolerante, já que essa é uma questão ambígua. Mas também é inadequado manter constante postura intolerante. Ah, não é certo ser tolerante em alguns casos, então você é sempre intolerante? Pelo amor de Deus, larga de ser burro. A questão é justamente uma adequação contingencial. Isso é coisa óbvia, né? Só que a gente está vivendo em tempos aqui de novilínguas, as pessoas não conseguem ter discernimento das coisas. Enfim, o filósofo Lévinas, que eu já citei várias vezes aqui em vídeos do meu canal, ainda que eu não concorde com tudo que ele diz, mas ele falava assim, olha, que a verdadeira filosofia é aquela busca que não meramente se enquadra na ideia de amor à sabedoria, o amor filéu, né, no grego, é ser amigo da sabedoria. Filosofia. Bom, mas o Lévinas vai inverter isso dizendo, se a gente toma a ética como tentando aplicar aqui uma filosofia primeira, colocando ela como um aspecto mais contingencial e, portanto, mais essencial, ao invés de nós sermos amigos da sabedoria, seria mais adequado buscar a sabedoria do amor. Né? O amor à sabedoria? Não é melhor a sabedoria do amor? Quer dizer, a sabedoria da caridade, que é tão fundamental para a sociedade? Então, dito isso, o filósofo explica que devemos ser tolerantes com o outro que é diferente de nós. Isso porque é muito fácil amar quem é igual a você. Difícil é considerar quem é diferente. E esse é um discurso muito importante para quem se diz progressista, para quem é da esquerda. Claro que a direita também admite, a direita que tem um mínimo de bom senso, né? Eu vou criticar aqui tanto os excessos de um lado quanto de outro, como é de praxe do meu canal, tá? Mas quem tem um mínimo de bom senso sabe que é muito fácil você amar os seus amigos, o seu clubinho, a sua família, né? Jesus mesmo dizia isso, pô, você tá se gabando de você ama a sua família? É uma complicação sua você fazer isso. Agora, em relação ao que é diferente de você, é um pouquinho mais difícil, né? E Jesus chega até a dizer amar os inimigos, que é uma coisa escandalosa na nossa sociedade, escandalosa, né? Bom, é claro que Jesus ele não está pregando impunidade, eu já expliquei isso várias vezes, uma coisa é impunidade, outra coisa é graça. Aí tem uns idiotas que vêm comentar aqui no meu canal que não entendem nada de nada e começam a fazer espantalho das minhas falas e acham que eu estou sendo leniente com figura A, B ou C, né? No caso do Monark, por exemplo. Eu não fui leniente com o Monark, eu disse que ele errou, efetivamente. Só que o que eu coloquei é que eu, por conta desse erro, não vou me valer do linchamento virtual que boa parte das pessoas estão fazendo com ele. Eu não acho certo isso, tá? Agora, é claro que ele errou e tem responsabilidade e tem que arcar com seus erros, porque a liberdade implica não só direitos, mas também deveres. Então, é claro que ele vai ter que, ele já está, na verdade, arcando com as consequências daquilo que ele disse, tá? Porque uma coisa é você ter uma conversa de bar, o próprio Reinaldo Azevedo fala isso. Ele diz que os caras não cometeram crime, mas que eles têm que, poxa, arcar com a consequência disso, enfim, né, daquilo que falaram. Porque eles não falaram numa conversa privada, eles sabiam que estava numa conversa que ia ser mostrada praticamente para o Brasil inteiro, né? Tá gravado, qualquer um pode assistir. Bom, aí eu coloco assim, no entanto, o próprio filósofo Lévinas adverte a necessidade de considerar a justiça frente a um terceiro, pois se este outro que tolero, que é o diferente de mim, faz mal a outras pessoas, eu devo apelar à justiça para que, por assim dizer, este tal não seja tolerado em seus crimes. Entende? E aí eu coloco aqui que isso é como que uma resolução, pelo menos na teoria, para essa tal aporia, ou se você quiser chamar de paradoxo, há uma pequena diferença entre paradoxo e aporia, certo? Mas consideremos aqui a aporia da tolerância. Você não pode tolerar certas coisas, mas isso vai depender da análise que você faz do contexto, daquilo que pessoa A, B ou C, que é o ofensor, fez, de acordo com o grau daquilo que ele de fato ocasionou, seja no que ele fala, seja no que ele faz. Lembrando, como eu disse no primeiro vídeo sobre esse caso, que entre você pensar, você falar e você fazer, existe vários abismos aí, tá? Então, isso precisa ficar bem claro. No entanto, eu não estou dizendo que o que você fala também não tem repercussão. É claro que tem. É evidente que tem. Mas não é a mesma coisa de você agir. Então essas coisas têm que ficar bem balanceadas numa análise que você faça
de determinada circunstância, né? A gente está tratando aqui de uma questão de debate público. Por conta de ser um debate público, a gente tem que analisar as coisas da maneira mais justa possível. Então, primeira coisa a se considerar aqui, o Kim Kataguiri e o Monark, eles são nazistas? E a maioria das pessoas, né, sabe que eles não são nazistas coisíssima nenhuma. O que não implica que eles não têm errado. Não se justifica o linchamento que se faça, por exemplo, ao Kim Kataguiri, que foi bem diferente da postura do Monark, apesar do Kim também ter errado, mas não se justifica de modo algum o linchamento que tem sido feito com ele, ao ponto de pedir que ele renuncie. Cara, que absurdo você pedir que o moleque renuncie do cargo que ele exerce, sendo que ele representa um dos melhores deputados em termos de números que você tem ali no Congresso Nacional. Ainda que você possa discordar das ideias dele, você tem que dar o braço a torcer e ver que ele tem boa vontade. Você querer colocar essa pecha de nazista, colar isso no moleque, é um negócio assim, sem o menor sentido. Sem o menor sentido, eu vou explicar daqui a pouco melhor isso. Evidentemente que o Kataguiri não foi tão longe quanto o Monark em sua espúria liberdade de expressão. Essa ideia de liberdade de expressão, portanto, tem que ser muito bem repensada do ponto de vista jurídico e também, claro, filosófico. Mas ao que parece, tudo indica que Monark é um cara mais libertário que um cara mais liberal. E vocês devem saber que é uma diferença entre o libertário e o liberal, perfeito? Fica pontuado isso. O Monark, eu não sei exatamente se ele é anarcocapitalista, mas eu já vi algumas falas dele onde ele parece defender mais uma postura libertária, mais anárquica. Então, nesse sentido, é coerente você ver um monarca, ainda que exagerado e errado, né, você vê um cara dizendo, mas o outro tem o direito de não gostar do judeu, de não gostar disso, daquilo. Né, faz mais ou menos um sentido aí. Ainda que, mesmo no anarcocapitalismo, se admite o PNA, que é o princípio da não agressão, como uma espécie de ética racionalista, né, podemos dizer assim. Então, pelo princípio de não agressão, o anarcocapitalista sabe que o nazismo, ou um partido nazista, não passaria por esse critério. Beleza? Esse é um ponto. Mas o Kim Kataguiri, ele não é um libertário, ele é um liberal. E enquanto liberal, o deputado também se diz um conservador. Ele se coloca como conservador liberal. Tem muita gente que faz chacota com essa ideia de conservador e liberal. Eu já expus minha opinião várias vezes aqui no canal sobre isso. E eu mesmo me considero assim. Então, não vejo nenhum problema do Kim dizer que ele é um liberal com ares conservadores. Mas eu sei que tem gente que critica isso. E a gente vai tentar abordar essa temática também. E eu coloco, ele é muito conservador, tendo em vista a sua defesa das instituições, ao passo que defende as liberdades individuais. Então olha só, né? Como é que o Kim pode ser nazista se, de um lado, ele defende, de fato, liberdades individuais? Quer dizer, o que ele falou, num equívoco de discernimento, é uma coisa. O que ele faz em defesa de instituições e de liberdades individuais é outra completamente diferente. Então como é que você esquece tudo que o rapaz fez e simplesmente se vale apenas de uma fala, que ele só falou sim ou não, né? Sobre uma questão abordada ali pela Tabata Amaral. É um absurdo para mim você condenar o cara só porque ele teve um erro numa discussão, claro que é uma discussão grave que ele tem sim uma responsabilidade. Não estou dizendo que ele não tinha responsabilidade, porque eu repito aqui, eles estavam em público, falando para um monte de gente. Então há de se ter uma responsabilidade maior ali. Mas esse erro não apaga, né, aquilo que ele fez de correto na sua função como deputado federal. É fato que autores conservadores, entrando nessa polêmica aí de conservador liberal, é fato que autores conservadores foram liberais e até certo ponto progressistas, como é o caso do Edmund Burke. Porque na época de Burke, a palavra progressismo ela não estava já contaminada com essas ideias outras que nós temos hoje em dia. Eu tenho um vídeo que eu fiz nesse canal já há bastante tempo, falando das aporias do progressismo, e que isso é denunciado pela obra do Norberto Bobbio, né, no Dicionário de Filosofia Política, onde o articulista vai dizer, olha, o progressismo tem um problema, porque ele tem um caráter unilinear, e isso é uma aporia frente àquilo que acontece na realidade, porque na vida social muitas vezes há retrocessos, né? E é claro que os retrocessos não serão bons, alguém vai sofrer por conta disso. Então o progressismo parece ser não uma ideia otimista, mas uma ideia idealizada demais, porque muitas vezes ele parte de um historicismo, como se é aquela coisa da diferença entre necessidade e possibilidade. Ora, o progresso é uma possibilidade, e ele é bem-vindo, na medida de que se diga sendo uma modernização. Aquilo que vai melhorar a vida das pessoas é bem-vindo. Qualquer liberal vai dizer isso. Não vai ser contra ter progresso nesse sentido. Mas a crítica que se faz ao progressismo é a seguinte: o progressismo ele não é uma necessidade, como diria Comte, como diria até Hegel, apesar de ambos serem diferentes aí, porque Hegel está acreditando numa espiral, então ele pode admitir uma antítese, um retrocesso para dar 2 passos maiores posteriormente. Mas ainda assim há uma meta-história aí, há um caráter necessitarista. E o problema do progressista é quando ele acha que o futuro necessariamente será bom. Mas, porra, ele não conhece o futuro. Então, como é que ele pode dizer isso? Então, aí está, muitas vezes, a aporia que há no progressismo e o problema que ele acaba gerando na sociedade quando age de modo radical,
em via de acabar com tudo que existe no passado, como se fosse sempre ruim. Eu costumo colocar isso como o problema que há no radicalismo, tanto do filicida quanto do parricida. Você tem aí tanto o reacionário como o revolucionário fazendo as vezes dessa postura que ou não admite o novo ou não admite o velho. E aí eu coloco o seguinte aqui. Burke, pai do conservadorismo das nações anglófonas de língua inglesa, era, de certo modo, alguém que tinha valores progressistas, mas não que ele admitisse o progressismo enquanto ideologia, óbvio que não. Apesar de Burke ser crítico da Revolução Francesa, com toda a razão do mundo, porque quem não é crítico da Revolução Francesa não deve ser um ser humano, né? É claro que alguns elementos da Revolução Francesa deram base até para a ideia de direitos humanos, isso não é ruim. Só que a forma como aquilo foi feito foi perversa, cortando cabeça de gente adoidado, de padre, e até dos próprios revolucionários. Achar que isso aí foi uma coisa correta é um absurdo. Então ele foi crítico da Revolução Francesa em seus excessos. E ele também era do partido Whig inglês, que fazia frente ao partido Tory. E vejam vocês, o partido Tory era o partido conservador, o partido Whig, que era o partido de Edmund Burke, era liberal. Que coisa, né? O Burke ele foi, por assim dizer, contra a escravidão, crítico da Companhia das Índias, defensor dos direitos civis dos católicos irlandeses, mesmo ele sendo protestante. Você percebe que o cara não está se prendendo a abstrações. O que é ser um conservador dentro do livro? O que é ser um progressista dentro do livro? Dentro da ideologia. Que porcaria de ideologia? Burke vai dizer, eu não quero abstrações, eu quero discernir o concreto e tentar agir da melhor maneira possível. Ainda que eu falhe nisso, porque é possível você também falhar, né? Em via de tentar discernir a realidade. É possível falhar, sabia disso? Bom, aí eu falo aqui, né? E apesar disso, sabemos que um autor mais contemporâneo, o saudoso Roger Scruton, infelizmente, nós perdemos aí o Roger Scruton, que era uma mente brilhante. É um dos poucos pensadores conservadores relevantes do mundo atual. Ele era crítico da ideia de que conservador pudesse se colocar efetivamente como um liberal. Evidentemente que o Scruton está ali nas suas obras, né, a explorar os equívocos do excesso de liberdade apregoada por alguns liberais mais radicais. Aí está um ponto importante que eu quero que vocês entendam. Parece que a crítica dele, em vista de coadunar a ideia de conservadorismo com o liberalismo, enquanto o liberalismo faça parte de uma corrente filosófica, porque aí quando alguém diz, olha, eu sou conservador liberal, ele não está dizendo que ele faz parte da corrente filosófica liberal, e sim que ele admite a economia liberal, que é bem diferente, né? Mas enfim, quando o Scruton faz essa crítica, isso parece cair como uma luva nesse debate que aconteceu ali no flow entre o Kim Kataguiri, Tapo Amaral e o Monark. Tem o Igor lá, mas o Igor ficou quieto, sorte dele, né? Ele não falou merda nenhuma ali. Bom, por quê? Porque quando o Kim Kataguiri admite a ideia de que a criminalização do nazismo teria sido uma coisa errada na Alemanha, de uma forma, ele admitiu isso de uma forma foita, né? Infelizmente, o moleque já estava cansado, acho que ele não conseguia refletir bem isso. Eu até coloco aqui, a bem da verdade, poderíamos até chamar isso de libertinagem, pois o próprio liberalismo já admite a ideia mesma de direitos e deveres, de modo que a lei minimiza liberdades a favor da própria liberdade. Então, esse é um ponto importante, né? No liberalismo já se contempla a ideia de que a liberdade não é simplesmente você ter todo o direito do mundo e não ter dever nenhum. Seria um absurdo dizer uma coisa dessa. Nesse sentido, é que Scruton dizia ser a favor de inúmeras pautas liberais, como a ideia de Estado suficiente, economia livre e liberdades individuais. O que ele faz, no entanto, é simplesmente lembrar que a liberalidade total é a poética. E quando toca essa relação entre aquilo que está na tradição e aquilo que está na contemporaneidade, isso tem que ser repensado na medida que você admita a sociedade como organismo, e não como uma coisa que é construída e depois é jogada fora ao bel prazer de novas ideias, entende? Essa é a pequena diferença, porque claro que o Scruton está admitindo direitos e deveres, assim como o liberal admite direitos e deveres. Mas a crítica que ele faz é assim, olha, a sociedade é uma coisinha um pouquinho mais complexa do que você está pensando, e se houver alguma mudança ali, há necessidade de você considerar, havendo, portanto, um erro na sociedade, claro que pode existir erros, porque o Scruton não está santificando a tradição, né, dizendo que a tradição é inefável, inerrante, não, nada a ver. A tradição pode ter muitos erros, mas o que ele está dizendo é que, havendo a necessidade de expurgar algum mal do passado, há a necessidade de fazer isso como uma cirurgia, e não com um facão, onde você simplesmente arranca a parte que você não quer e faz mal para outras pessoas que às vezes são inocentes e não está nem aí porque você é a favor do progresso. Ele simplesmente está colocando a coisa dentro da esfera da complexidade, a maneira como ela se apresenta. E aí eu digo aqui, e assim como a ideia de tolerância carrega em si certa ambiguidade, também a ideia de liberdade carrega esse peso da ambiguidade. E há a necessidade de você admitir deveres, como corretamente diz o liberal,
mas compreender também que determinadas complexidades sociais devem ser tratadas de uma forma prudente, de uma forma adequada, diria, e isso leva um pouquinho de tempo, até você saber qual é a atitude mais correta. Então a admissão de uma mudança na sociedade é completamente plausível para a ideia conservadora, desde que se compreenda que para que essa mudança ocorra, é necessário que você faça de modo cirúrgico, porque você não está tratando ali com uma coisa que é facilmente construível, certo? Uma coisa que é construída com muito tempo, nivelada pelo tempo, você não pode destruir assim ao bel prazer da sua ignorância a respeito daquilo que é velho e daquilo que é novo. Uma das praxes, né, do conservadorismo é a prudência e o ceticismo político. E quando a gente fala de ceticismo político, é o ceticismo em relação a novas ideias que aparentemente podem ser boas, mas que são boas no mundo abstrato da racionalidade do construtivista. Mas quando eles são aplicados na realidade, podem ser ruins. Então, se você quer mudança para a sociedade, se você quer melhorar a sociedade, vamos tomar mais cuidado, vamos tentar aplicar isso na realidade. Não vamos partir só do pressuposto racionalista e construtivista, que pode estar equivocado, ainda que não aparentemente na teoria, mas na prática, porque nem sempre o lógico espelha o ontológico, certo? Bom, e aí eu digo aqui, desse modo, a crítica ao individualismo redunda muito mais numa crítica a tendências egoístas do que a liberdades individuais propriamente ditas. O Scruton, por exemplo, nos lembra que o conservadorismo carrega em si a valoração da tradição, da organicidade e do ceticismo, não como uma regra abstrata, mas como um modus operandi, em via, claro, de reconhecer a vida real, ou seja, o mundo concreto. Daí surge a polêmica, né, porque o Scruton entende que, assim como o progressismo, o conservadorismo ele não nega mudanças sociais, e mais do que isso, é um fenômeno da modernidade. Então, nesse ponto, tanto o conservadorismo como o progressismo estão admitindo mudanças para a sociedade. Inclusive, isso é uma crítica que os católicos conservadores fazem ao conservadorismo britânico, né? De algum modo, eles acreditam que o conservadorismo também tem essa preeminência de admissão de mudanças sociais, porque eles não são imobilistas, né? O conservador não é imobilista e tampouco o progressista, muito menos. Só que o progressismo radical ele parte do pressuposto do aceleracionismo. E o conservadorismo parte do pressuposto de mudanças lentas. E em ambos os casos, só que aí é uma diferença pontual, porque o conservador não está acreditando em progresso necessário, enquanto que o progressismo, se você toma isso como ideologia, parte de uma ideia de que aquilo é uma necessidade no mundo e vai acontecer. Bom, mas de repente o progressismo está pensando assim, mas se acontecer uma terceira guerra mundial, cara, a gente vai retroceder, você não está considerando isso não? Quer dizer, o problema do progressista é que ele não conhece as distopias. E é por isso que eu vou tratar aqui também nesse áudio sobre a distopia tanto do George Orwell como do Aldous Huxley. Né? Uma em 1984 e a outra O Admirável Mundo Novo. E a gente vai perceber, na diferença das duas, o quanto o mal pode ser diversificado em vista de uma distopia. E o problema do progressista, repito aqui, é não reconhecer que o futuro, ao invés de ser uma coisa otimista, linda, maravilhosa, pode ser uma distopia. Não é que a gente queira, não é que o conservador tenha que ser pessimista e que há necessidade de que ocorra de fato uma distopia. Ele só está jogando o jogo das possibilidades. Por isso que ele precisa ser prudente. Por isso que ele precisa ser cético. Ele não sabe o futuro. Mas o progressista parece que tem uma bola de cristal onde tudo vai ser lindo e maravilhoso. E a gente vai trazer o escatom, né, o fim dos tempos vai ser trazer o paraíso do céu para a terra. Isso em caráter de ação política. É claro que você tem que ter ceticismo. Né? Acho que essa, para mim, é um dos pontos mais caros ao conservadorismo que deve ser sempre admitido, né, em vista de que você olhe para a política com cuidado. Dito isto, Scruton se coloca numa posição, por incrível que pareça, pelo menos ao meu ver, praticamente liberal, ainda que critique com razão os excessos do liberalismo. Porque o Scruton está admitindo a economia de mercado e está admitindo também as liberdades individuais. Mas ele está considerando que, apesar de haver essas liberdades individuais, você tem também um caráter aí comunitário que não pode ser desprezado. A partir daqui, penso que não há um real problema em admitir o conservadorismo em consonância com o liberalismo, apesar da crítica do Scruton, até porque o liberalismo mesmo passou, no mínimo, por duas grandes fases. Aquela inicial, que é a oitocentista, que é um pouco mais radical na ideia de individualismo, e uma outra posterior, mais autocrítica. No fundo, sabemos que na disputa da esfera econômica entre Keynes e Hayek, o que tinha, isso aí pós-crise de 29, o que tínhamos ali eram dois liberais, um de ordem mais fabiana, e portanto como que uma síntese entre liberalismo e socialismo, sendo pois contra os excessos dos revolucionários marxistas, que é o caso do Lord Keynes, e do outro lado, um cara que apesar de criticar o conservadorismo, criticava em vista do partido inglês Tory,
Até porque ele se considerava quase que como um Whig moderno. Admitindo, apesar das críticas de seus confessos, porque ele foi criticado não só pelos seus inimigos, mas também por aqueles que admitiam uma coisa mais radical, do tipo escola austríaca, Estado mínimo, ou às vezes sem Estado nenhum. Mas apesar disso, ele admitia, o Hayek, a existência de um Estado, porém não com um poder interventor construtivista. E se você coloca a posição do Hayek com o do Scruton, você vai ver que tem uma certa similaridade ali muito grande. Apesar do Hayek se colocar como liberal e fazendo crítica ao conservadorismo, e o Scruton se colocar conservador, colocando conservador e fazendo crítica ao liberal. No fundo, esses dois são muito mais parecidos do que poderíamos pensar, tá? Até porque o Scruton, apesar disso, é um pouquinho posterior ali ao Hayek. Desse ponto de vista, a discussão entre os dois, no caso aqui do Keynes e do Hayek, se tornou grandemente promissora, pois ambos estavam jogando dentro das regras do jogo democrático. Você imagina, né? Você quer jogar futebol com alguém que não respeita as regras do próprio futebol. É um problema. Seria o mesmo que você não jogar ou pelo contrário, né? Você joga, perde seu tempo e ainda sai machucado. Então não faz sentido dentro desse raciocínio você querer discutir com alguém que quer te matar, né? Como é que você vai discutir democraticamente com um estuprador? Me diz aí, né? As moças que andam pela rua sabendo que podem ser atingidas por esse tipo de coisa. Não dá pra você sentar, né, e discutir com um estuprador se ele vai poder te aliviar ou não. Cara, isso não existe. O cara tá fora das regras do jogo. Por exemplo, o Kim Kataguiri e a Tabata Amaral, eles estão dentro do jogo democrático. O Kim não é nazista porra nenhuma. Por isso que faz sentido eles discutirem cotas, se elas devem ser raciais, se elas devem ser sociais. Faz sentido eles discutirem pautas do Congresso a respeito das eleições de 2022. Tudo isso faz muito sentido. Justamente porque eles estão dentro da regra do jogo. Esse é um ponto fundamental, porque se você quer colar na pecha de nazista no moleque, você tá muito errado, cara. Não faz sentido. Só que aí ele, defendendo essas pautas liberais demais, né, se é que você me entende, aí fica uma questão complicada. E eu até coloco aqui, o que ele não esperava é que ele mesmo fosse vítima de um ostracismo espontâneo. Porque ele está dizendo, olha, vamos liberar a obra do livro do Hitler, porque isso vai ser exposto na sociedade como uma coisa errada, e vai haver uma censura que a gente poderia colocar no sentido de um boicote, não no sentido de uma proibição. Você não está proibindo nada, mas as pessoas estão repudiando aquelas ideias. É mais ou menos assim que ele está pensando em relação aqui ao livro do Hitler. Mas dizer isso não é dizer, olha, eu quero que o livro seja liberado porque eu gostei da obra. Ele jamais falou uma coisa dessa, tá? E por incrível que pareça, a ideia dele de que o livro recebesse um ostracismo espontâneo foi o que aconteceu com ele, né? Ele acabou recebendo uma censura espontânea da sociedade, e eu coloco aqui de uma maneira, ao meu ver, injusta. Ele errou, claro, no time, vamos colocar dessa forma, quando ele disse sim a uma pergunta que se referia à admissão da descriminalização do nazismo na Alemanha. Foi um erro, eu coloco aqui de tempo, eu acho que ele não estava raciocinando direito na hora, porque ele estava falando do livro, de repente jogaram ali a ideia de partido. Então uma coisa é o livro, outra coisa é o partido, né? São pesos bem diferentes. Apesar desse assunto em si ser bem controverso, já que tem gente fazendo filme de guerrilheiro por aí, ninguém diz nada, né? Todos parecem concordar que as ideias do Hitler são muito perigosas. Então tudo bem, você pode apelar para o Fahrenheit 451, que é uma literatura extraordinária, que denuncia uma sociedade onde os livros são queimados, onde as ideias são proibidas. Mas de repente, quando você está lidando com o livro do Hitler, você para pra pensar e fala, poxa, mas caramba, né? Não é para queimar livro, a gente não quer um index. Mas ao mesmo tempo, isso também aparece de uma forma um tanto ambígua, porque as ideias do sujeito aqui são perigosas. E a gente sabe que o demônio ele tem uma capacidade de sedução também, certo? E aí fica a pergunta, até que ponto você deve ou não disponibilizar esse tipo de obra na sociedade? Mas esse é um debate muito, assim, legítimo. É legítimo esse debate. Ele não é uma coisa do tipo, estou fazendo apologia ao nazismo. Que coisa ridícula. Não é. Eu coloco aqui, mas o que deve ficar claro aqui, uma coisa é defender que o livro de um homicida possa ser publicado em via de expor suas ideias torpes. Outra é admitir a existência de um partido que milite pela causa nazista, que significaria dizer ser a favor de que uma casta de imbecis persiga uma minoria em via do extermínio. Mas, desse ponto, a respeito, por exemplo, do partido, o Kim Kataguiri retrocedeu de modo radical por perceber o equívoco de sua resposta, que, repito aqui, foi um erro de time e foi irrefletida. Se o cara já falou, olha, isso aqui eu estava errado, me desculpa, para mim a coisa tinha que terminar aí, bicho. Porque você acredita que ele tem algum passado de defesa ao neonazismo? Não faz jus àquilo que ele apresentou até aqui em sua vida pública. Dito isso, eu julgo mais do que injusto tentar colar sobre ele
identidade nazista, né, simplesmente porque o erro dele foi em termos de uma aporia de tolerância e não de uma apologia nazista. E a partir desta constatação, eu faço aqui algumas perguntas àqueles que ainda o acusam disso. Primeiro, você que usa essa circunstância do Kim Kataguiri como um cálculo político, eu sei que a maioria das pessoas estão usando isso como um cálculo político, não tem nenhum idiota que, apesar do povão ser bem besta, né, e acreditar em lorotas, tem muita gente que sabe que isso daí está sendo usado em vista de se aproveitar para macular ainda mais a imagem do garoto, já que ele representa um inimigo político tanto para bolsonaristas como para petistas. Então, esses canalhas, literalmente canalhas, né, que aparecem aí fazendo um vídeo no YouTube, mas que tem conchavo com o governo federal ou com o Luizo, eu pergunto para essa gente, vocês são contra o nazismo ou são contra o totalitarismo? Alguém pode dizer, mas nazismo já é totalitarismo, não faz sentido a pergunta. Claro que faz, porque, pensa só comigo, você pode ser nazista, se você for nazista, você é um totalitário. Mas um totalitário não necessariamente será nazista. Então o que eu estou perguntando é, você é só contra o nazismo, por conta do seu cálculo político, ou você é contra o totalitarismo de maneira geral? Essa é a pergunta que fica aqui. Tem muita gente que falou, olha, o comunismo tem muitas vertentes, então você não pode condenar o comunismo. Você pode condenar o nazismo porque o nazismo é um bloco monolítico. Tá bom, mas não é mais fácil a gente condenar tudo como totalitarismo, então? Fica mais fácil para você? Vamos criminalizar o totalitarismo? Ok, acabou, história. Porque é fato que existem totalitarismos que não são nazistas. Você quer que eu diga o quê? Certo? Por isso que eu estou perguntando para esse pessoal hipócrita, sepulcros caiados, se eles são apenas contra o nazismo ou eles são contra o totalitarismo. Ora, eu coloco aqui, se de fato a China é um país de governo totalitário, ainda que se abra espaço no campo econômico, como muitas pessoas pregam, como é possível não admitir uma crítica profunda e veemente ao governo chinês e aquelas vítimas reais, e considerar aquelas vítimas reais desse regime perverso? Você não considera nada a respeito das vítimas que estão vivendo agora, lá na China? Para elas não existe escândalo nenhum, preocupação nenhuma? Segundo lugar, outra pergunta aqui, ó. Afinal, por que eu sou contra o nazismo? Por que você é contra o nazismo? Bom, no meu caso eu responderia assim, simplesmente porque ele foi um partido homicida que tinha o ideal de exterminar vários grupos sociais e étnicos. E a partir daí, eu não me valeria desse duplo pensar que existe aqui no Brasil, que condena o nazismo, mas absolve o stalinismo. Porque para mim isso é um absurdo, desculpa. Eu vi gente até de boa índole, né? Falando, olha, mas o nazismo tinha uma coisa específica, não dá pra comparar com outros. Como não, bicho? Como que você não compara o nazismo com o stalinismo? Você não consegue comparar o stalinismo com o nazismo? Você não consegue comparar o nazismo com o governo muito mais genocida do Mao Tse-tung? Como é que você não consegue comparar uma coisa com a outra? Eu não estou dizendo que elas são iguais. Ninguém nunca disse, eu nunca vi alguém dizer que o nazismo é comunismo. Eu acho um absurdo isso, né? O que eu já vi alguém dizer é que o nazismo é socialista. Existe a palavra socialismo nacional-socialista, isso é outra coisa. Agora, dizer que o nazismo é comunismo, ninguém está preocupado com isso. O que a gente está preocupado aqui é em reconhecer os frutos que a árvore dá, porque pelos frutos se conhece a árvore, tá? Então, poxa, se o stalinismo matou mais que o nazismo, por que eu vou limpar a barra dessa porra de stalinismo? Se o Mao Tse-tung matou mais que o Hitler, me explica isso, cara, pelo amor de Deus. Ó, eu digo aqui, claro que alguém enfatizaria a questão de que o comunismo em si não é um bloco monolítico, como é o nazismo, e sendo assim, nem todo comunista ou socialista será como Stalin. Eu concordo com isso. Eu não acho que todo socialista que se diga socialista ou que se diga comunista vai ser alguém como foi Mao Tse-tung e Stalin. Concordo com esse ponto. Mas aí é que entra a questão. Se o comunismo não tem em si uma raiz autoritária e crê na ideia de que a violência é a parteira da história, que é uma contradição, né? Porque se ele não tem raiz autoritária, ele não poderia acreditar que a violência é a parteira da história, porque a violência pressupõe a arbitrariedade. Mas o fato é que o Marx acreditava sim nisso. Era admitido por ele. Inclusive, o governo provisório em vista de tomar o poder. Isso no leninismo é conhecido como ditadura do proletariado. Então por que diabos, fica a pergunta, o comunismo matou mais que o nazismo e em regimes diferentes, em lugares diferentes, em épocas diferentes? Como é que você, que é cientista político aí, que está falando na televisão, me explica isso? Você está dizendo que não dá para comparar o nazismo com regimes terríveis do comunismo. Eu já vi gente falando isso, por isso que eu estou colocando aqui. Você está colocando dessa forma, não dá para comparar um com o outro. Então me explica por que o Stalin matou mais.
Me explica por que o Mao Tse Tung matou mais. Maior índice populacional. Cara, veja que eu não estou relativizando o mal que há do nazismo. O que eu estou dizendo é que ou você é contra o totalitarismo, ou você não é nada. Porque dizer que você é contra o nazismo, mas não diz nada, né? Passa o plano para o stalinismo, desculpa. Mas você está completamente enviesado no seu discernimento. Porque as únicas vítimas da humanidade não são só os judeus. São também aqueles que padeceram na União Soviética. São aqueles que padeceram na China e continuam padecendo, porque a China ainda é um país totalitário. Continuam padecendo em vários países aí ao redor do mundo. E eu coloco aqui, ó, o que vejo aí é uma leniência hipócrita ao comunismo, enquanto ele, sim, subsidia ideias autoritárias e extermínio de classes superiores ditas burguesas, porque é claro que quando alguém quer acabar com a estratificação social, ele vai fazer isso se admitido a guerra como parteira da história pela violência. Alguém pode até dizer, não, mas a gente pode acabar com a estratificação social, acabar com a luta de classes, sem o derramamento de sangue. Ok. O problema é que na prática não foi assim, né? Aí eu coloco aqui, eu admito que existe um socialismo democrático, vou repetir isso. Apesar da minha ênfase em relação ao problema que há no comunismo, estou dizendo, eu admito que há um socialismo democrático, e não só isso, até mesmo liberal, porque você tem também um socialismo liberal, que aparece inclusive nos democratas estadunidenses. E eles, na verdade, existem justamente em via de corrigir o erro do marxismo enquanto revolução sangrenta, porque isso está sim no DNA das ideias de Karl Marx, ou até no Manifesto Comunista. É claro que o Marx não está pregando perseguição a um grupo específico, e nesse sentido o nazismo é pior. Mas o fruto, tanto de um quanto de outro, no caso do marxismo colocado em prática, ou do nazismo, é a mesma coisa. Se é totalitarismo que eu digo, você tem que rechaçar. Então como é que é admissível um cara que defende stalinismo em rede nacional, ninguém fala nada sobre isso, e quando o moleque está lá num podcast falando, ainda que equivocadamente, sobre liberdade de expressão, ele é cancelado e destruído a reputação dele? Como é que você pode admitir que isto é uma coisa certa numa sociedade como a nossa? Só se você admite que a sociedade é de fato hipócrita e ela está seguindo as suas próprias tendências. Aí faria sentido, não? Daí o que eu penso é que aqueles partidos que defendem a ditadura do proletariado e o modus operandi de Stalin e Mao Tse Tung, esses sim deveriam ser reprimidos pela sociedade, assim como se faz com o nazismo. Porque ou você, eu repito, ou você é contra o totalitarismo, ou você não é nada. Não adianta você ser contra o nazismo e não falar nada do stalinismo, não falar nada da ditadura do proletariado. Porque essas coisas, meu amigo, são tendências totalitárias. Por isso a minha pergunta, você é contra o nazismo, mas é contra o totalitarismo? Pergunto de novo para você. Eu digo aqui, ó. Se devemos respeitar as vítimas do nazismo, e isso é mais do que certo, por que diabos eu não respeitaria as vítimas do comunismo? Como é possível que elas não tenham voz em nossa sociedade? E é evidente que isso é uma hipocrisia. Desculpa, mas é claro que isso é uma hipocrisia. É justo chorar e rememorar as vítimas do Holocausto judeu. É mais do que justo. Porque, meu Deus, um dos primeiros filmes que eu comprei em CD, no estojo bonitão e tal, foi A Lista de Schindler. Porque eu sempre me comovi com a história dos judeus na Alemanha. Agora, sabe, só por isso eu vou me esquecer das outras vítimas do comunismo? Você acha que é justo isso? Se esquecer, dane-se as vítimas do comunismo, nem sei quem era. Né? O que os olhos não veem, o coração não sente. Vamos esquecer essas vítimas aí e vamos dormir bem, porque a nossa sociedade atualmente não fala nada do stalinismo. Tem gente até defendendo Stalin. Como vocês são hipócritas, cara. Como vocês são hipócritas. Aí eu coloco aqui, né, já finalizando. Assim sendo, se a posição do Kataguiri está errada, e eu acho que está, a posição de todos aqueles que estão passando pano para o comunismo, enquanto um totalitarismo, veja bem, mesmo sabendo que ele criou regimes atrozes, essas pessoas também estão erradas igualmente ao que o Kim Kataguiri fez ali no podcast. Erradas igualmente. Só que o Kataguiri tem uma vantagem, ele pediu desculpas. Mas vocês que estão aí, dizendo que o nazismo é terrível, e passando pano por stalinismo, vocês não pediram desculpas ainda. Eu não vi ninguém pedir desculpa. É só ler a Revolução dos Bichos, né? Coloco aqui, e aí você vai cair na real. Porque lembrando, George Orwell era socialista, mas muito decepcionado com essa monstruosidade que aconteceu na União Soviética. E para fechar, eu digo, não se pode ser leniente com os totalitarismos, não importa de onde eles venham. Se é totalitarismo, você denuncia. Mas a diferença ideológica entre nazismo e comunismo totalitário, que porra isso vale?
No final das contas, ambos massacraram pessoas. É isso que você precisa entender. Essa é a ênfase que tem que ser dada. Recentemente eu fiz um vídeo sobre o genocídio de Ruanda, tá aí no meu canal, né? Só você entrar no meu canal, esse é o primeiro vídeo que você vai ver. Quando eu condeno deliberadamente o sectarismo político, que apareceu tanto entre os Hutus da década de 90, que chacinaram os Tutsis a facão, igualmente o que foi o nazismo ali na década de 40. Tão terrível quanto. Aí eu coloco aqui, mas também entre aqueles que, em nome da sua ideologia, provocaram massacres. E vocês vão entender porque eu estou falando isso, na medida que eu estou tentando adentrar a gênese desse pensamento sectário que provoca genocídio. Por que isso acontece? Esse é um ponto que deve ser estudado, na verdade já é. E a pergunta que fica é a seguinte: devemos ter dois pesos e duas medidas quando lidamos com o genocídio? Não, certo? A resposta correta é não, do ponto de vista valorativo, tá? Genocídio é genocídio. Pronto, acabou. Por que então toleramos pessoas que cospem sua verborragia sobre Stalin nas faculdades públicas? Ou até mesmo partidos que defendem descaradamente tanto a ditadura do proletariado quanto o maior genocida da história, Mao Tse-tung? E olhamos para essas pessoas escandalizadas com as palavras do Kim a respeito do nazismo, sem reconhecer que elas mesmas são contra o Estado de Israel. Olha que coisa absurda, gente. Olha o nível dessa hipocrisia. Aí eu coloco aqui, por que ninguém se escandaliza com isso? Por que ninguém se escandaliza quando o Partido dos Trabalhadores, o PT, vai até a Venezuela, seus representantes vão lá até a Venezuela saudar o homem responsável por toda a miséria que existe naquele país? Por que ninguém se escandalizou quando o Rui Pimenta foi no Flow e defendeu o governo da Venezuela ali, dizendo que aquilo não era uma ditadura? Eu não vi ninguém se escandalizando. Eu não vi o Lula escandalizado quando os cubanos faziam manifestação em Cuba e foram rechaçados pela polícia. O que o Lula fez? Ficou escandalizado? Não era conveniente para ele ficar assim. É claro que eu não estou dizendo que essas ditaduras modernas são equivalentes ao nazismo, tá? Mas ainda assim elas são criminosas. Esse é o ponto que eu estou colocando aqui. Aliás, é até provável que alguém me questione dizendo que é possível fazer uma distinção entre totalitarismo e, assim, entre dois totalitarismos, por exemplo, fazer uma comparação e você percebe, pô, é claro que o nazismo é pior, né? A gente comparar a China atual, capitalista, apesar de ter um governo socialista, ou seja, um unipartidarismo, que tem uma apreensão, pelo menos nominalmente, comunista, que é o PCC, e comparar esse partido com a Alemanha nazista. Alguém pode dizer, mas é claro que a Alemanha é pior e tal. Vai falar, a gente está falando de dois totalitarismos, se um é pior que o outro. Se você tem um critério para avaliar isso, ótimo, sem problema nenhum, por mim tudo bem. Mas não ignore o fato que na medida em que um país passa a ter um governo totalitário, toda defesa a essa condição será imoral do mesmo jeito. Porque qualquer defesa que você faça isso é um desrespeito às vítimas que sofreram ou estão sofrendo na mão desse unipartidarismo, desse totalitarismo. Lembrando, né, uma diferença clara entre o que é totalitarismo e o que é autoritarismo, considerando, claro, que totalitarismo é pior. E aí eu coloco assim, eu faço aqui a mesma pergunta a esses hipócritas da direita, não da esquerda, agora da direita, que vendo o erro crasso de seus políticos de estimação, como é o Bolsonaro, por exemplo, preferem manter a defesa vergonhosa a este tal, ao invés de falar o que os seus olhos veem. Porque o que os olhos deles veem é uma ofensa, porque eles precisam se basear na pós-racionalização. Alguns chegam a defender até a ditadura de Pinochet. Tamanha a loucura dessa gente. E a pergunta que fica é a seguinte: por que se tornar cúmplice dos crimes desses psicopatas só porque eles se travestem de ideologia A, B ou C? Ele está do meu lado, então eu vou defender. Meu Deus, que postura vergonhosa, vexatória. Quando nos voltamos para as coisas mesmas, ao invés de surfar nas ondas do linchamento virtual, nós temos a capacidade de aprofundar melhor as questões. Claro que certas ideologias não têm em seu bojo, uma justificativa clara de perseguição a grupos específicos como é o nazismo. Nisso o nazismo se supera muito, já disse aqui. Mas saliento que o resultado de certas visões de mundo, que terminam geralmente em destruição e morte, é o que devem ser considerados. Daí o problema que eu vejo é que antes do totalitarismo surgir, o que aparece é um tipo de justiça seletiva que só considera a sua causa, mas despreza ou é indiferente a tudo que está além dela. É contra esse sentimento sectário que as pessoas deveriam lutar, não meramente contra o nazismo, que já é um monstro, né, em sua maturação. Então, pense nesse monstro agora e tente fazer uma engenharia reversa para achar as bases que consolidaram esse partido e chegar a alguma conclusão. Eu vou te ajudar porque eu fiz aqui uma lista, né, pelo menos do caráter psicológico dos seguidores do partido. Um dos elementos que eu incluo aqui é o ressentimento. Em segundo lugar,
um ambiente propício, porque a economia da Alemanha estava em frangalhos. Em terceiro lugar, acordos tácitos, que você vai aprofundando as relações, isso vai gerando esses contratos latentes, né? É como se fosse um laço, né, de amizade que vai encobrindo os erros uns dos outros. Em quarto lugar, um orgulho identitário, porque eles faziam parte de uma grande cultura alemã. Em quinto lugar, um orgulho da alta cultura que deriva de um certo nacionalismo, questão de sangue solo, que era tão cara para o Hitler. Em sexto lugar, discurso inflamado como maquiagem para uma moral absurdamente falha. Ou seja, o Hitler ele discursava e falava com paixão. Caramba, ele falava com tanta certeza, obstinação e paixão que ele parecia estar certo. Mas tudo isso era para encobrir uma falha moral absurda. É monstruoso, é demoníaco, para não dizer outra coisa. Em sétimo lugar, sectarismo político e defesa irrestrita a toda a loucura do partido. Esse contrato tácito gerou esse sectarismo que identificava um para com o outro, gerando o tal tribalismo político. E em oitavo lugar, uma causa que se transforma numa religião imanente. O partido acabou, por conta de acreditar que tinha um Messias, acabou se tornando uma religião, uma idolatria. Essas são, a meu ver, só alguns apontamentos da psicologia de onde derivou o nazismo. Em síntese, podemos dizer que havia alguns visionários, muitos psicopatas, pós-racionalização e, por fim, histeria coletiva. E aí está formado o caldo venenoso da tese ariana. No entanto, o próprio nazismo ele não surge do nada. Ele deriva também da tese fraudulenta do darwinismo social. O mesmo darwinismo social que está presente entre os colonos europeus em Ruanda, que depois redundaria no massacre, que eu já citei aqui de 1994, aconselho vocês a verem um vídeo também sobre o genocídio em Ruanda. Foram essas ideias que estavam circulando ali entre os trabalhadores alemães, os nazistas, que tentavam justificar sua perseguição, não só por isso, mas também por teorias de conspiração, pautados no fraudulento livro Protocolos do Sábio de Sião. É uma fraude aquilo aí, para quem não sabe. Daí o que temos aqui não é um mal que nos sobrevém por ideias antigas e antiquadas. É, na verdade, uma novidade, pelo menos na época de Hitler, era uma novidade pseudocientífica, que, claro, para ele era tomada como uma verdade total. Então ele parte desse pressuposto de diferença de raças para justificar toda a sua atrocidade. Bom, e só para fechar, eu vou destacar aqui a obra de George Orwell e Aldous Huxley e fazer um resumo sobre isso. Tem tudo a ver com o que eu disse, tá? Claro. Ontem eu fui ver o filme, 1984, que foi lançado no ano de 84, embora a obra do Orwell seja de 49, mas parece que foi uma comemoração, uma celebração do livro, e eles, enfim, lançaram um filme. E, bom, fui assistir. É tão bom quanto o livro, claro, é melhor, mas o filme resume bem aquela história. Ali nós podemos contemplar como um regime totalitário pode se manifestar na realidade. Diferentemente da bolha hedonista do Admirável Mundo Novo de Aldous Huxley, que eu já li também, que é muito legal, eu vou citar ele daqui a pouco, o mundo do Orwell é cheio de choro e ranger de dentes. É miserável, é escasso, é trevoso. As pessoas, por conta da ingerência artificial da nova língua, porque a nova língua é uma redução da linguagem. Quanto mais você reduz a linguagem, reduz as sinonímias, a capacidade de você articular mais palavras, mais as pessoas vão ficando ignorantes e mais fácil elas serão controladas. Então é uma ação artificial sobre a linguagem. Isso te lembra alguma coisa? Não sei. Bom, essa artificialização da linguagem pela nova língua faz com que muitas pessoas percam a sua, pelo menos parcialmente, a sua humanidade. E elas acabam dependendo de fagulhas do passado, pelo menos é o que o filme apresenta, ou o livro, na verdade, para despertarem em vista de se contrapor àquele mundo obscuro e ascético que é o mundo do Big Brother, do grande irmão, do partidão. Mas por incrível que pareça, antes de Orwell, o Huxley pensou num outro mundo, muito diferente, cheio de púrpura, sexo e todos os tipos de prazeres. Um mundo regado pelas drogas, principalmente os tipos de uma droga chamada soma, que possibilitava a felicidade em tempo integral. Você está angustiado por alguma coisa? Toma um soma, que tudo fica bem. Mas para o selvagem chamado John, que era amante das obras clássicas de William Shakespeare, quando ele adentra, de uma forma um tanto acidental, nem tanto, né, a civilização do Admirável Mundo Novo, porque existiam selvagens de um lado e a civilização do outro. Quando ele adentra essa civilização, ele a vê como um verdadeiro inferno, porque de algum modo aquilo estava tirando a humanidade das pessoas. Na verdade, elas já nasciam sem a humanidade que o selvagem aprendera, sendo, portanto, um selvagem. É engraçado que no livro Ser Selvagem é ler o William Shakespeare. Que beleza, né? E aí eu digo aqui,
Veja que eu não estou falando de humanidade no sentido do humanismo renascentista, mas na defesa do que, enfim, significa aquela chamada natureza humana, de onde deriva todo o fundamento que nós temos para exigir leis justas, para se indignar com a perseguição e morte de pessoas inocentes, etc. Toda a indignação que nós temos com a figura do monarca atualmente, em vista de abominar o nazismo, já é em si uma admissão da ideia de natureza humana. Porque do contrário, se um humano fosse igual a um cachorrinho, qual seria a diferença aí? Qual seria a indignação? Não faria sentido nenhum, né? Aí eu coloco aqui, a ideia de natureza humana é um problema para transhumanistas, que de tão otimistas que eles são a respeito do progresso da humanidade, se esquecem do inferno do admirável mundo novo. Inferno que implica em nascer sem saber quem é ou o que representa, onde o sentido último se resume numa droga sintética, onde a personalidade se forma somente no seio de uma civilização perfeita. E tem muita gente defendendo o transhumanismo e se indignando com o nazismo. Eu fico perguntando, mas quais são os fundamentos da sua ética aí? Bom, mas se o homem, como dizem os transhumanistas, pode superar a si mesmo, a própria potência que lhe compele a isso é, pois, parte dessa natureza. Quer dizer, a natureza que eles estão negando, dizendo que não existe. É o que caracteriza a potência pela qual se justifica a transformação desse mesmo homem. No fundo, o homem tem potencial, justamente porque isso não é uma aleatoriedade, mas uma capacidade intrínseca. Se é potência, não é mera possibilidade. E se é potência, há de se tornar ato. Vocês estão conseguindo compreender o que eu estou falando aqui? O que eu estou dizendo é que falar de pós-humanidade se torna uma tolice enquanto houver algum homem neste mundo que demonstre essa potência, por assim dizer. Somente as tentativas de desumanização podem ter algum efeito nesse sentido, mas tal será sempre ruim, seja no mundo admirável de Huxley, seja no mundo odiosamente totalitário de Orwell, ou até na ficção antilivresca da obra de Fahrenheit 451. Em outros termos, podemos dizer que a distopia sempre apregoa que a pós-humanidade, ainda que a mesma não coincida necessariamente com o transhumanismo, sempre será algo ruim. E é pela sua potência, que não vem dele mesmo, diga-se de passagem, que o possível se torna possível. O possível só é possível porque você tem uma potencialidade que está abarcada na sua natureza humana. Tire-lhe a potência, eu digo aqui, e o que resta é apenas um ser castrado de sentido e dopaminado da droga soma. É por isso que eu disse em meu vídeo anterior, né, que o nazismo não é o único mal desse mundo. O nazismo e o stalinismo serviram de base para o que o Orwell pensava em ser um mundo dominado pelo grande irmão, o Big Brother. Mas há um outro mal que também carrega a capacidade de tirar do homem sua humanidade, pelo menos parcialmente. E é esse tipo de mal que fez com que o selvagem shakespeariano fosse visto pela sociedade do admirável mundo novo como um mal similar àquela chamada natureza humana. Estou fazendo aqui um contraponto entre as duas obras, tá? Por quê? Porque a obra de Orwell veio depois da obra do Huxley. Mas se a gente comparar uma com a outra, nós vamos perceber que os totalitarismos, tanto do nazismo quanto do stalinismo, ou a gente pode colocar até o chinês também, eles representam exatamente o que é o mundo que o Orwell está nos apresentando ali. Então o problema em si não é a marca do totalitarismo, se ele é esse, aquele ou aquele outro. É o totalitarismo em si. Aí eu coloco. Porque o selvagem de Huxley era, na verdade, o meio termo, que é o termo virtuoso, porque está entre dois vícios, tá? Como diria Aristóteles. Portanto, seja pelo totalitarismo ascético do mundo de Orwell, seja pela civilização hedonista despersonalizada do mundo de Huxley, ambos os mundos têm por preeminência tirar a dignidade humana. Aliás, no capítulo 20 da obra do George Orwell, é bem interessante porque ali se deflagra um modo bem específico de como a natureza humana pode ser atacada e como o homem pode perder isso por conta de uma espécie de lavagem cerebral do tipo Pavlov, né? Com estímulos e respostas e choques, etc. Em outros termos, podemos dizer que a morte da verdade, da bondade e da beleza é a marca da desnaturalização humana. Quando você perde o verdadeiro, o bom e o belo, você perde a humanidade. Pode ter certeza disso, você perde a humanidade. E eu repito aqui, é intrigante, como tanto na obra de Orwell, quanto no Admirável Mundo Novo de Huxley, o que está em jogo, mesmo por caminhos diferentes, é a luta contra a natureza humana e o desprezo que o futuro tem a respeito dela em via de supostamente fazer algo melhor. Porque a ideia é sempre melhorar, né? No fim, parece que as utopias, com grande tendência a distopias, não passam de uma pegadinha do demônio. Então, dito isto, espero ter esclarecido o meu ponto aqui. O porquê eu abomino essa posição tão hipócrita do mundo moderno em relação a linchar pessoas sem considerar a proporção dos fatos. Fique por aqui e até próximos áudios.